Vim aqui me posicionar como família, como cidadão cristão, como pastor e orientador, gravando aqui esse vídeo para a família, a minha família e a família que Deus me deu, que é a igreja. Eu quero destacar aqui alguns princípios que norteiam, sem alienação, sem sermos habitolados, mas com a mente bem aberta, alguns princípios que norteiam os meus comportamentos na hora do voto, em quem devo votar. De repente você está em dúvida. Agora é claro, esses princípios extraídos da Bíblia, se você crê em Deus, se você acredita na Bíblia, você vai entender. Agora, respeitosamente, se você também não acredita na Bíblia, o que eu vou falar aqui não vai fazer nenhum sentido para você, mas eu quero que você ouça atentamente. Um dos primeiros princípios aqui é que votar é um privilégio. Por mais alguns digam assim, puxa vida, mas eu não vou votar em ninguém. Eu acredito que a democracia não seja a melhor forma de governo, é algo idilício, algo onde é essa utopia. A democracia nada mais é que a maioria decidir. Então, se nós estamos em um país de maioria cristã que crê em Deus, por que não decidirmos em algo que vai beneficiar a favor? Agora, quando você não decide votar, você está deixando a maioria escolher em seu favor. E depois não podemos reclamar daquilo que foi decidido por uma maioria. Isso é um privilégio. Então, democracia é a maioria defender. Agora, é claro, não existe outra forma de governo a ser adotada melhor que a democracia. Haja vista que se a maioria decide algo ruim também, nós vamos pagar um preço muito caro por isso. Então, é de suma importância você votar em favor de princípios que agregam a fé cristã e o direito da família. Segunda coisa, como eu estou dizendo, a respeito da Bíblia, é orar em favor das autoridades. Ainda que essas autoridades não sejam autoridades que agradem você. Eu mesmo não estou satisfeito com alguns mandos e desmandos, inclusive de algumas autoridades, do STF, por exemplo. Mas eu oro pelo STF, eu dobro os meus joelhos. Então você tem orado, você cristão, você que acredita em Deus. A Bíblia diz lá no livro de 1 Timóteo, capítulo 2, verso 1 e 2, que nós devemos orar por aqueles que estão investidos de autoridade, para que tenhamos vida mansa e tranquila. Nós precisamos orar por aqueles que estão investidos de autoridade. Querido, e nós precisamos fazer algumas observâncias. A primeira observância em quem você vai votar observe quem apoia esse candidato. Observe quem que apoia ele. Quem é que está a favor dele? A gente precisa entender que diga com quem tu andas, que eu te direi quem és. Se é o traficante que apoia ele, né? Quem é que apoia ele? Eu vou votar em um candidato, por que essa pessoa apoia ele? Vê como essa pessoa ela trata o direito nas escolas. Será que os nossos jovens vão ter o direito de estudar e não perderem a fé em Deus nas faculdades? Uma maneira onde dizem que o Estado é laico, mas falar de Jesus estão nos censurando. Você falar da fé cristã está censurando. Volto lá no início da minha fala. Por mais que você não queira votar, respeitosamente eu entendo. Porque a política está desgastada, né? A política, os homens que fizeram uso da política, desgastaram ela. E até alguns políticos entendem isso. Mas você precisa votar. Se o Estado é laico, por que está censurando então a fé cristã? Observe como esse governo, eles têm tratado o direito da família, porque na verdade estão tirando cada dia mais o direito dos pais educarem seus filhos e transferindo esse direito ao Estado. Observe como esse governo, ele trata as minorias. Nós temos que entender o seguinte, que a minoria tem que ter o direito de minoria, mas a minoria não pode ter imposição de minoria. Isso é muito sério, eu vou repetir. A minoria tem que ter o direito da minoria. O que é direito de minoria? É não ser punido por aquilo que acredita. E isso é cristianismo. Ninguém deve ser punido. Agora, impor a minoria como para a maioria, não existe.
Nós somos um país de maioria cristã e é comum que nós aqui pleiteamos pelos princípios cristãos. Agora, se você vai em um país muçulmano, você não pode reclamar, porque lá a maioria é muçulmana. Queridos, eu quero que você fique bem atento. Como que esse governo tem tratado as políticas de saúde, casos como o aborto, como que ele tem tratado essas questões a outros países, como que ele tem aliança com outros países que estão reprimindo a mesma fé cristã. Eu quero deixar isso atento. Querido, pense bem. E alguns utilizam um discurso bem terrível. Mas é o final dos tempos, cristão não pode se envolver com isso. A Bíblia diz que nós temos que perseverar até o fim. Por mais que é final dos tempos, a Bíblia não manda a igreja se entregar, mas perseverar. Pense nisso que eu estou falando. É o final dos tempos. Os que se utilizam desse discurso, que é o final dos tempos, eles continuam trabalhando, eles continuam comendo, eles continuam querendo uma roupa melhor. Se é o final dos tempos, eles deviam se entregar também, né? Se entregar, não trabalhar, não querer na casa nova, casa própria, porque se é o final dos tempos, então. Mas utilizam esse discurso só para a política. Eu acredito que o voto ainda é um direito, ainda é um privilégio de nós decidirmos. Eu quero deixar esse atento para a minha família, para a minha igreja. Cidadão de bem não vota contra os princípios da palavra. E cristão, muito menos. Observe o que está acontecendo. Não tape os seus olhos. Eu acredito em uma escola onde o banheiro de homem é de homem, e de mulher é de mulher. Eu tenho 2 filhos, pelo amor de Deus, isso é um apelo. Eu tenho 2 filhas. A minha filha recentemente esteve no shopping. E lá entrou um homem. E ela me disse: pai, entrou um homem lá dentro. E o que ele queria realmente era um escândalo. Estão querendo a minoria impor algo para a maioria. Cuidado para que essas pessoas não venham fazer da minoria uma imposição. Um presidente governa para que a minoria tenha direito de minoria, sem imposição da minoria. Querido, eu quero deixar esse apelo. Cristão de verdade não vota em esquerda. Não vota em esquerda. Cristão de verdade vota em princípios. Se você não gosta do termo direita e esquerda, tudo bem, está tudo certo. Está tudo certo. Não tem problema nenhum. Mas vote então por princípios da palavra de Deus. Se você crê em Deus, se você é católico, é evangélico, se você crê em Deus, vota nos princípios da palavra, daquilo que o Senhor Deus nos deixou e que nós defendemos em nome do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe, pense nisso, reflita sobre isso.